Imagine um mundo consumido pelo fogo. Uma luz ofuscante, o rugido de 1000 sóis, o próprio ar que respira, sobreaquecido, queimando seus pulmões a cada inspiração desesperada. Edifícios desmoronam-se à sua volta, sombras queimadas nos seus restos. Esta foi a terrível realidade para milhares de pessoas a 6 de agosto de 1945, em Hiroshima, no Japão. E para um homem, Tsutomu Yamaguchi, este foi apenas o início de uma provação inimaginável. Ele enfrentaria não uma, mas 2 bombas atômicas, a sua fúria desencadeada sobre uma nação já de joelhos. A sua história, um testemunho da resiliência do espírito humano, permanece como um aviso severo do passado, uma vela bruxuleante na escuridão sempre presente de uma potencial aniquilação nuclear. Esta é a história de Tsutomu Yamaguchi, o homem que olhou a morte nos olhos 2 vezes. Tsutomu Yamaguchi, um jovem engenheiro numa viagem de negócios, chegou a Hiroshima no verão de 1945. A guerra lançava uma longa sombra, mas a vida, ainda que tenuemente, persistia. Enquanto caminhava em direção ao seu local de trabalho a 6 de agosto, o sol batia sobre a cidade, alheio ao horror iminente. Às 8h15 da manhã, o mundo desabou. Um clarão, mais brilhante que o sol, queimou o céu. A onda de choque atingiu-o, atirando-o ao chão. Levantando-se, desorientado, encontrou-se num mundo transformado. Edifícios jazem em ruínas. O ar, denso de poeira e cinzas, estava cheio dos gritos dos feridos e moribundos. A sua pele, em bolhas e em carne viva, falava do inferno de que tinha escapado por pouco. Gravemente queimado, Yamaguchi cambaleou de volta à sua cidade natal, Nagasaki. Ansiava pelo familiar, pelo consolo nos braços da sua família. A sua jornada foi um borrão de dor e descrença. As memórias fantasmagóricas de Hiroshima assombrando cada momento em que estava acordado. Chegou a Nagasaki, as suas ligaduras, um testemunho dos horrores indizíveis que tinha presenciado. O seu relato de destruição foi recebido com cepticismo. A própria ideia de uma bomba capaz de tal devastação parecia insondável. No entanto, no fundo, uma premonição arrepiante criou raízes no coração de Yamaguchi. Seria possível que o destino, tendo-o poupado uma vez, fosse tão cruel uma segunda vez? Secção 4. Através das chamas de 2 infernos. A 9 de agosto de 1945, como que a zombar da sua descrença, o destino voltou a pregar-lhe uma partida cruel. Enquanto relatava suas experiências a colegas incrédulos, o mundo lá fora explodiu. O familiar clarão ofuscante, o rugido que fez tremer a terra, sinalizou que o apocalipse tinha chegado à porta de Nagasaki. Yamaguchi, mais uma vez, viu-se à mercê de forças inimagináveis. Sobreviveu, milagrosamente, mais uma vez. Emergindo dos escombros, o seu corpo carregando as cicatrizes de 2 apocalipses, tornou-se um paradoxo vivo, um testemunho da resiliência humana e uma lembrança gritante da capacidade de destruição da humanidade. A vida de Yamaguchi, para sempre alterada, tornou-se numa corrida contra o tempo, numa luta desesperada para reconstruir, em meio às cinzas, e encontrar significado perante uma perda inimaginável. Secção 5. Um legado. Forjado nas sombras. O mundo reconstruiu-se, lenta e dolorosamente. Yamaguchi, carregando as cicatrizes físicas e emocionais da sua provação, tornou-se num símbolo relutante de sobrevivência. Carregava o peso de 2 cidades nos seus ombros, os gritos silenciosos dos mortos ecoando nos seus ouvidos. No entanto, escolheu falar, partilhar a sua história, não como um testemunho do horror, mas como um farol de esperança. Tornou-se num defensor da paz, dedicando a sua vida a garantir que ninguém tivesse de suportar os horrores que ele tinha presenciado.
A sua mensagem, tingida de tristeza, mas não desprovida de esperança, ressoou por todo um mundo à beira do abismo. Lembrou-nos que, mesmo nas sombras mais escuras, o espírito humano pode resistir, pode erguer-se das cinzas e lutar por um futuro melhor. Secção 6. O apelo de Yamaguchi. Um mundo deve lembrar-se. A história de Tsutomu Yamaguchi não é apenas um conto de sobrevivência, mas uma poderosa lembrança do custo humano da guerra, das consequências devastadoras das nossas ações. A sua história é um apelo à ação, um apelo à paz que transcende fronteiras e ideologias. É uma história que precisa de ser contada, lembrada e carregada nos nossos corações. Enquanto navegamos num mundo que ainda luta com a ameaça da guerra nuclear, lembremo-nos da mensagem de paz de Yamaguchi, da sua crença inabalável no poder do diálogo e da compreensão. Que a sua história sirva de farol, guiando-nos para um mundo onde o clarão ofuscante do fogo atômico permaneça confinado aos livros de história, uma lembrança sinistra de um caminho que nunca devemos voltar a trilhar.